Mecânica dos fluidos, sou o professor Rodolfo, da Coordenação de Engenharia Civil, campus Aracaju. É um empuxo. Então, o empuxo é conhecido como o princípio de Arquimedes e diz aí que todo corpo mergulhado em um fluido sofre, por parte do fluido, uma força vertical cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Vamos ver como é que a gente chega nisso daí. Então, considera aqui um reservatório que contém um determinado fluido com peso específico γ. E aí eu tenho determinado objeto aí com formato de hexaedro, dimensões A, B e H, e eu vou colocar esse objeto lá dentro do fluido. Vamos manter aqui as dimensões A, B e H, que eu acho que eu vou precisar delas daqui a pouco. Então vamos fazer o cálculo das forças hidrostáticas resultantes. Vamos determinar aqui os eixos x, y e z. Em relação ao objeto, a gente tem aqui a face superior está numa profundidade H1 e a face inferior está numa profundidade H2. A pressão em 1, peso específico multiplicado por H1, pressão na face superior no caso, e a pressão na face inferior, peso específico multiplicado por H2. A resultante de força na direção x seria somatório de forças em x. Essa aqui é a distribuição que a gente tem de pressões, né, na direção x. Não vou me dar o trabalho de calcular porque visivelmente o que eu tenho do lado esquerdo é igual ao que eu tenho do lado direito. Então, basicamente, a resultante é igual a zero. A mesma coisa para a direção y, a resultante é o somatório de forças em y. A variação de pressão seria essa indicada. Também não vou me dar o trabalho de calcular as forças porque visualmente o que eu tenho à frente é o que eu tenho atrás. Então, novamente, eu tenho que o resultante na direção y é igual a zero. Em relação à direção z, somatório de forças em z, na face superior a gente tem a pressão P1, na face inferior a gente tem a pressão P2. Notadamente, a pressão P2 é maior do que a pressão P1. Então, o resultante agora não vai ser igual a zero, então a gente vai calcular qual seria a resultante. Na face superior, a gente pode dizer que a gente tem atuando a força F1, resultante da pressão P1, e na face inferior a força F2, resultante da pressão P2. Então, a força resultante, considerando aí o eixo Z como eixo positivo, F2 menos F1. F2 é igual a pressão 2 A vezes B, F1 é igual a pressão 1 A vezes B. A gente pode colocar o A e o B em evidência, daí fica P2 menos P1, P2 peso específico H2, P1 peso específico H1. Novamente a gente pode colocar o peso específico em evidência, então a resultante na direção Z, A vezes B, peso específico, H2 menos H1. H2 menos H1, da figura original, né? É o que a gente pode chamar aqui de H. Então a resultante A vezes B, vezes peso específico, vezes H. A vezes B vezes altura é o volume. Então, a força resultante, peso específico, multiplicado pelo volume. Que, no caso, aí, a força resultante é o que a gente chama de empuxo. Então, empuxo, peso específico, multiplicado pelo volume. Daí a gente volta lá pelo princípio de Arquimedes, diz que todo corpo mergulhado em um fluido sofre, por parte do fluido, uma força vertical, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Aqui a equação está um pouco diferente, mas a gente sabe que peso específico é peso sobre volume, e se a gente substituir essa equação aqui, a gente tem que o empuxo seria igual ao peso do fluido deslocado. Daí fica igualzinho ao princípio de Arquimedes. Então, equilíbrio de corpos imersos. Então, considero novamente agora o reservatório, com o objeto lá dentro do reservatório. Está representado aqui o empuxo, e agora estou representando também o peso desse objeto. O empuxo, o peso específico do fluido pelo volume deslocado. O peso do objeto vai ser o peso específico do objeto multiplicado pelo volume do objeto. Vamos considerar a condição inicial, né? Que o volume deslocado é o mesmo volume do objeto. E aí eu tenho três situações que podem ocorrer. A primeira, se o peso específico do objeto for igual ao peso específico do fluido. Se os pesos específicos forem iguais, como o volume já é igual, o peso vai ser igual ao empuxo. E aí, nesse caso, o objeto já vai estar em equilíbrio. O somatório de forças verticais vai ser igual a zero, ele nem sobe nem desce. Se o peso específico do objeto
for maior do que o peso específico do fluido, nesse caso o peso vai ser maior do que o empuxo, peso sendo maior do que o empuxo, ele vai deslocar para baixo até encontrar o equilíbrio lá no fundo. A última condição é se o peso específico do objeto for menor do que o peso específico do fluido. Nessa condição, o peso vai ser menor do que o empuxo. Se o peso é menor do que o empuxo, o meu objeto vai então deslocar para cima, vai emergir, né, até encontrar o equilíbrio. Para ele encontrar o equilíbrio, quanto mais ele emergir, vai diminuindo o volume deslocado. Se diminui o volume deslocado, diminui o valor do empuxo. Como inicialmente o empuxo era maior do que o peso, ele vai diminuir até que o empuxo seja igual ao peso, que é quando ele encontra o equilíbrio. Outro conceito aqui associado é o conceito de peso aparente. Então considere aí essa balança e eu vou colocar o mesmo objeto lá de antes em cima dessa balança. O objeto tem um determinado peso W e aí a balança, né, fazendo somatório de força vertical, vai conseguir medir o peso real. Somatório de força vertical, né, porque ela mede a mesma coisa que está agindo sobre ela. Então, diferentemente, se eu colocar essa balança dentro do determinado recipiente que contém um fluido, vai estar agindo aqui novamente o peso, só que além do peso vai estar agindo também o empuxo. E aí, se a gente fizer novamente somatório de forças verticais, o que a balança vai estar medindo não vai ser mais o mesmo peso, no caso que a gente está chamando aqui de peso real. É o que a gente chama de peso aparente, que vai ser igual o peso real descontado aí do empuxo. Então, quando tem um objeto mergulhado em um fluido, ele parece ser mais leve do que ele é por conta do empuxo. Voltando ao slide anterior, vale dizer aí que todo objeto que flutua tem aqui o peso aparente igual a zero. Isso vai ser interessante para a gente depois. Então é isso.